Resolvi fazer esse vídeo resposta rápido a uma questão que foi levantada quando eu falei sobre convicção dos cristãos, e esse é um dos exemplos que eu dei sobre a questão do divórcio, no qual, na realidade, o que acontece na mente de todas as pessoas que falam sobre a crença é que elas, muitas vezes, devido a uma falta de convicção no que de fato elas acreditam, elas tentam modificar o texto escrito ou as coisas que elas veem, as evidências que elas recebem, nesse caso as evidências que elas recebem do texto, para se conformar à forma de pensamento que eles têm, ou se conformar à forma que eles querem viver ou que eles querem praticar. Ou seja, é um processo semelhante ao que acontece com relação ao ser convencido sobre questões científicas, né? Você mostra evidências, você coloca provas diante dos olhos das pessoas do que o que você está falando tem razões de ser, tem plausibilidade, mas essas coisas não são aceitas por um preconceito inicial, por uma interpretação interna que a pessoa tem e não está disposta a colocar os pesos na balança, né? Então, essa questão no caso do divórcio é uma questão muito interessante, porque se assemelha a isso, né? A coisa de você receber informações, receber, como se diz, dados da realidade, no caso deles, no caso dados da realidade do texto bíblico, e não aceitar esse texto simplesmente porque não convém, porque os meus preconceitos, a forma como eu quero viver é essa. Então, portanto, eu tenho que modificar fazendo uma interpretação diferente do texto. Bom, esse é um exemplo clássico disso, né, do divórcio. No caso do divórcio, Deuteronômio capítulo 24, que nós vamos ler aqui especificamente, diz o seguinte. Vejamos aqui Deuteronômio capítulo 24. Ele diz o seguinte: se um homem casar-se com uma mulher, depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que a reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, e esse segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio, a mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável ao Senhor, não traga um pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará por herança. A primeira coisa que nós vemos claramente nesse texto de Deuteronômio é que, primeiro, primeira condição que ele dá do divórcio aqui: somente o homem é citado como autoridade aqui que pode decidir o divórcio. Segunda condição que ele cita no texto, ou seja, estamos pegando aqui o texto no seu contexto, o que ele está falando. A segunda condição é: a pessoa precisa encontrar algo que reprova. E aqui fica uma grande interrogação, né? O que se trata isso que ele reprova, né? Fica uma coisa super aberta, que inclusive nos faz entender como sendo algo extremamente patriarcal, né? Que é, olha, achei uma coisa que reprova aqui, então agora acabou. E depois disso, quando a mulher, quando ocorre o divórcio com essa mulher, ela aparentemente podia se casar com outras pessoas, certo? Ela podia se casar, então ela podia se casar. Só que se aquele segundo marido que se casou com ela morresse, eles não poderiam se casar novamente, os dois primeiros. O que nos dá a entender que existe uma relação de impureza, a qual Deuteronômio está se explicando aqui, seria na lei mosaica, nas quais, uma vez que alguém está em um contrato com uma pessoa e entrou em contrato com outra pessoa, ele não poderia voltar novamente àquele contrato anterior, né? Por quê? Porque teve relações com outro homem, aqui no caso. Mas veja bem, ele não fala nada disso sobre o homem, fala disso sobre a mulher, né? Aqui no caso que recebeu o divórcio. Mas enfim. Agora vamos, e aí que está a questão.
Vamos então agora ver o que Jesus fala sobre esse assunto que é falado exatamente sobre Deuteronômio 24. E esse assunto está escrito em Mateus capítulo 19. O que Mateus capítulo 19 vai dizer? Vamos lá pegar a passagem e ler, né? Abrir aqui o navegador. Vamos lá. Tudo para demonstrar aqui que não estou falando pelas orelhas. Mateus 19. E aí o que temos aqui? Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntaram. Então veja, eles queriam pô-lo à prova. Por que eles queriam pô-lo à prova? Porque eles queriam ver se Jesus ia falar uma coisa que não era de acordo com a lei de Moisés, certo? E aí eles disseram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, você já vê aqui que a pegadinha seria de Jesus dizer que era por qualquer motivo, sendo que nas interpretações rabínicas dizia que não, ele precisaria encontrar algum motivo razoável, precisaria encontrar alguma coisa que ele reprova na mulher. Mas vamos discutir mais sobre isso à frente. Então ele respondeu: vocês não leram o que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Porque para eles não fazia sentido isso. Jesus está dizendo uma coisa, ou seja, oposta ao que está se dizendo o texto. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos, aqui não são nem os fariseus mais, hein? Tá? São os discípulos. Os discípulos lhe disseram: se essa é a situação entre o homem e a mulher, melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições. Veja que já não estamos falando daqui a pouco mais sobre divórcio. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Ele está falando sobre melhor não casar. Ele está falando, vamos ver por que é isso. Veja em seguida como ele continuou. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa dos reinos dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Aí veja bem, vamos ver quais são as interpretações que geralmente as pessoas dão a esse texto. E depois vamos passar para o texto de Paulo. O que acontece geralmente com esse texto aqui? Nesse texto, nós vemos claramente que Jesus faz uma oposição ao texto de Deuteronômio capítulo 24. Agora, ele faz simplesmente uma oposição leviana a esse texto? Não. Ele realiza o que chamamos de, na interpretação rabínica judaica, que se chama de um princípio de precedência. O que é esse princípio de precedência? Esse princípio de precedência, essa forma de interpretação do texto da Torá é da seguinte forma. Quando você encontra um mandamento em um texto, vamos supor de algo que aparece em Juízes ou em Números, né? Aqui já voltou um pouquinho, né? Etc. Quando você compara o que está escrito aqui, ou nos profetas, ou em qualquer outro, com o que está escrito em Moisés anterior, até no texto de Moisés. Então, no caso aqui, ele vai citar Gênesis, né? Ou seja, considerado o primeiro livro da Torá, certo? Quando você pega e compara o que está escrito nesses textos com o que está escrito anterior, o que é anterior vence.
Por que o que é anterior vence? Porque para eles, o sentido é que aquilo que foi escrito anteriormente tem precedência por ser um mandamento ou uma razão fundamental, original, certo? E é exatamente isso que Jesus tenta, assim, supostamente, se imaginarmos que Jesus de fato disse essas palavras, o que ele está dizendo aqui, ó, vamos olhar o texto novamente aqui, para vocês compararem. Veja bem, o que ele vai dizer aqui, ó. Moisés lhes permitiu divorciar de sua mulher por causa da dureza do seu coração, mas não faz assim desde o princípio. E essa palavra aqui é chave. Desde o princípio. Essa palavra princípio, inclusive, ele está citando as primeiras palavras que aparecem em Gênesis, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Gênesis capítulo 1. Então, quando os judeus citam essa palavra, o princípio, eles estão citando essa primeira frase que aparece em Gênesis. Então, ou seja, ele está citando algo que é fundamental, original e primeiro daquilo. E a justificativa dele é a seguinte, que Deus fez isso por alguma razão específica aqui, que seria a dureza do coração de vocês. Então, ou seja, que isso não era para ser algo permanente, que isso não era para ser algo da forma como Deus realmente queria. Isso poderia ser semelhante ao princípio que nós chamamos daquele de Hebreus, em que ele fala que existe uma ordem superior, que é anterior à ordem do sacerdócio levítico, que é a ordem de Melquisedeque, né? Isso seria semelhante àquela questão de, não, qual que é o sacrifício original? O sacrifício original é aquele que foi realizado por Cristo, desde o princípio até o fim. Então, esse princípio de retornar ao que foi dado anteriormente, né, como um princípio geral e fundamental, é algo que se repete muitas vezes no texto bíblico, mas que as pessoas querem distorcer e dizer que não existe aqui, né? Então ele está dizendo, ó, no princípio, o que foi que ele disse? Ele é claro. Eu lhes digo, todo aquele, não é alguns, todo aquele se divorciar da sua mulher, e aí ele dá uma exceção. Qual que é a exceção? Exceto por imoralidade sexual. Então aqui está a condição que ele dá. Então vamos anotar mais essa condição aqui, né, que eu estava discutindo a questão sobre isso, né? Vamos voltar lá. Voltando aqui. Qual a condição que ele dá? Ele diz que todo que se divorcia, exceto por imoralidade sexual, que aqui entenda, o que ele está querendo dizer por imoralidade sexual? Está falando de adultério, né? Então, no caso, a pessoa ela vai se divorciar caso ele considere que a mulher não é virgem, certo? Então, ele poderia se divorciar caso ele considere que a mulher não era virgem, certo? Né? Faz o teste da virgindade e vê que ela não era virgem. Sendo que, na realidade, a gente sabe hoje, por exemplo, que é possível perder o ímã, inclusive, sem ter relação sexual, mas tudo bem. Mas fez o teste, achou que ela não era virgem e se divorciou, certo? Deu carta de divórcio. Pode ser feito, às vezes, até sem, como se diz, sem chamar a atenção de ninguém, né? Por exemplo, que é o que nós temos no relato dos evangelhos, falando que José queria fazer isso com Maria, porque ela se via grávida, então ele falou, bom, se ela está grávida, vê que ela não é virgem. Então, ele queria fazer coisa por baixo dos panos, e aí aparece o anjo e fala que não, porque não queria afetar a reputação dela, certo? Então, tudo bem. Então, essa seria uma razão que ele está dizendo, olha, essa razão é plausível, isso aqui pode. Que ela não é virgem ou que ela cometeu adultério, né? Adultério, que seria a imoralidade sexual. Agora, em todas as outras condições, vamos voltar lá ao texto novamente. E ele diz, e depois, e adiciona, e depois, se essa pessoa que se divorciou, não pela razão de imoralidade sexual, e ele se casa com outra mulher, ele estará cometendo adultério. Veja bem, retornando. Condição,
somente se houver imoralidade sexual, adultério. Não houve, se casa com outro, está cometendo adultério. Ou seja, que é pecado. Então, se você se mantém no adultério, continua no adultério, você não é alguém arrependido, né? Os discípulos lhe disseram, se essa situação... E aí, não são nem os fariseus mais, hein? São os discípulos que estão abismados com a interpretação fanática, né, de Jesus aqui. Poxa, Jesus, como assim? Maneira aí, né? Não vamos exagerar na coisa aí, não. E aí, Jesus respondeu, bom, ao que eles falaram, é melhor nem casar, certo? Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles que a isso é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O que geralmente algumas pessoas fazem para tentar fazer uma ginástica mental de achar que Jesus não está dizendo o que ele acabou de dizer em cima, que ele disse que, exceto por causa de imoralidade sexual, se alguém se divorciar, estará cometendo adultério, isso não tem como fugir desse texto. Não tem como fugir dele. O que geralmente as pessoas fazem é eles pegarem esse último trecho aqui, no qual Jesus fala sobre nem todos têm condições de aceitar isso, e quem puder aceitar isso, aceite, e tentam interpretar que essa frase que ele fala aqui está se referindo a tudo que ele disse anteriormente, quando na realidade essa frase que ele fala no final está se referindo ao que acabaram de falar em cima, no versículo 10, aqui. O que eles disseram? Olha, é melhor nem casar, certo? E aí veja por quê que ele está falando sobre esse assunto. Olha só, olha a explicação dele no 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Eunucos não casam, não têm relações sexuais, né? Outros foram feitos assim pelos homens, né? Alguns nasceram com deficiência, outros foram feitos eunucos porque foram forçados a cortar os beguedelos, né? E aí ele vai dizer, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Se fizeram eunucos no sentido aqui metafórico, ou seja, aceitaram o celibato. Ele está dizendo, quem puder aceitar isso, aceite. Quem puder aceitar o fato de querer ter o celibato, que aceite, né? Isso é uma questão de opinião. O que está lá em cima não é questão de opinião. Ele diz exatamente as condições. Ele fala, olha, quem se divorciar, exceto por imoralidade sexual, estará cometendo adultério. É puro e simples. O que está embaixo é um outro assunto diferente, que é sobre o celibato. E para demonstrar que esse é o caso, nós vamos ver qual a interpretação de Paulo sobre esse assunto, né? Porque as pessoas vão dizer, não, mas isso aqui é questão de opinião, porque ele diz quem deixar... Vamos ver qual que é a interpretação, então, de Paulo sobre esse assunto. Vamos ver qual que é a interpretação de Paulo. Vamos lá em 1 Coríntios, versículo 10. Então vejamos o que Paulo diz sobre esse assunto, certo? Vamos dizer assim, não, sua interpretação está errada. Tá, vamos ver o que Paulo diz. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor. Veja que aqui ele está citando já a tradição bíblica do que foi ensinado nos evangelhos. Aos casados dou esse mandamento, não eu, o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se eu fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. Veja bem, por que ele fala isso? Se ele se separar, que não se case novamente. Por que ela não pode se casar novamente? Por que será? Porque ela estaria cometendo adultério. Reconcilie-se com seu marido. E aí ele vai adicionar ainda. E o marido também não se divorcie da sua mulher, da mesma forma que Jesus falou. Isso ele está falando que o Senhor falou. Por quê? Porque Jesus citou o Gênesis, que Deus uniu, ninguém separa. Aos outros eu digo isso, não eu, o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se a mulher tem marido descrente e se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. E aí ele vai falar sobre santificação dos filhos e tudo mais aqui, que já foge um pouco do nosso assunto. Aí aqui ele vai, ó. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão não fica debaixo de servidão,
Deus o chamou para viver em paz. Né? Debaixo de servidão, em que sentido? Ele está falando aqui. E aí, aqui entram interpretações diversas. Né? Não está debaixo de servidão porque ele não precisa continuar servindo aquele marido ou mulher. Né? Qual que é esse não está debaixo de servidão? O que ele quer dizer com isso? E ele vai citando aqui razões pelas quais homens e mulheres, né, sejam crentes ou descrentes, devem continuar vivendo na condição que Deus o chamou, né, que ele vai dizer aqui. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou. Né? Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Se você se converteu estando de uma forma, continue daquela forma. O que algumas pessoas interpretam com essa passagem que ele fala de continue da forma como Deus o chamou, e esta é a minha ordem para todas as igrejas, é que uma vez que a pessoa ela se divorciou, se casou, estando fora da conversão, ou seja, ela não era, aí vamos aqui na nossa tábua de interpretação, né? O que eles vão interpretar aqui no caso de 1 Coríntios 7 é o seguinte: eles vão dizer, olha, no caso, a pessoa não era convertida antes, não sabia desses mandamentos e etc. Então, agora, a partir do momento em que ela é convertida, ela recebeu o conhecimento disso, ela deve viver como, né, como está. Então, se ela é casado, continua casado. Se ele é solteiro, continue solteiro, etc. Essa é a designação dele aqui, no caso, né? Falando sobre essa questão do divórcio. E veja que, novamente, aqui ele está citando o que Jesus falou que nós temos dos ditos do Evangelho, né? Que possivelmente, até esse momento, poderiam estar passando de forma oral ou na forma escrita. Seria talvez difícil, né? Mas possivelmente na forma oral a esse ponto aqui. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, qual é fundamentalmente o que nós vemos aqui passando em todos esses textos? Primeiro de Moisés, segundo de Jesus e terceiro de Paulo. Moisés. Existem condições específicas, né, que nós vimos aqui. Existem condições específicas nas quais existe a providência de poder se realizar o divórcio, que hoje em dia nós sabemos que não são seguidas por 99,99% das pessoas, né? 99,99% dos divórcios não são por essa causa, né? Uma causa que inclusive você vai ver os rabinos ali testando Jesus, que era encontrar algo de errado, ou seja, algo que não lhe agradava, algo que estava de errado ali naquele relacionamento, que os rabinos entendem como sendo a imoralidade sexual, né? Que entendem como sendo o que está errado, né? Mas poderia estar aberto a interpretações, porque Moisés não falou o que era. Mas aqui, no caso de Mateus, nós não vamos ter isso. Nós não vamos ter mais essa abertura. Porque no caso de Mateus, capítulo 19, ele vai dizer com todas as letras que, exceto por causa de imoralidade sexual, isso não pode ocorrer, porque se ocorrer, estará cometendo adultério quem o faz. No caso de Paulo, existe até um certo liberalismo maior em relação a como Paulo fala, e seguindo aqui o princípio, no caso de quem falou primeiro, de onde se originou o ensino e etc., se nós pensarmos que o ensino de Mateus é precedente ao de Paulo, pode ser ou pode não ser, aí você, cristão, me diga o que você pensa sobre isso. Se o ensino que aparece em Mateus, capítulo 19, é precedente ao de Paulo, nós vemos claramente ali que não existe condição, exceto da imoralidade sexual, no qual o divórcio é permitido. Bom, aí fica para vocês dizerem a sua interpretação também. Quero ouvir a opinião de vocês. E no caso de 1 Coríntios capítulo 7, novamente, nós temos a repetição do que Jesus falou nos evangelhos, né? Então, aí, eu coloquei essas interpretações e coloquei esses dados
para poder mostrar para algumas pessoas que parecem que só gostam de, como se diz, duvidar que as pessoas estudaram passagens bíblicas. Você fala que, olha, não, eu sou ateu, mas eu estudei as coisas, eu fui ver. Eles dizem, não, você não viu, você está inventando coisas, você não sabe sobre a Bíblia. Olha, saber ou não saber sobre um assunto é uma coisa relativa. O que eu estou discutindo aqui são assuntos que eu estou dando para você os dados da minha interpretação. Se você concorda ou você não concorda, se atenha aos dados que eu estou dando a você. Não assuma coisas que as pessoas são isso ou são aquilo, sabe? Sem você realmente falar sobre o que elas estão falando, certo? Então aqui estou dando uns dados para vocês de por que eu acredito que as pessoas elas modificam as suas interpretações de acordo com as suas vontades pessoais e não usam o contexto das passagens, não usam o contexto histórico, não usam como se diz, a gramática básica do texto para poder ver o que é óbvio e tentam se convencer de coisas que não estão ali. Bom, me convençam do contrário. Eu gostaria de vocês que me dissessem que os cristãos não fazem isso com a Bíblia, ok? Abraço.